Dinheiro tá difícil por aí? Você já pediu sinal aos céus? Em algum momento da vida você já falou, meu Deus, me mostra um caminho, me ajuda, me dá uma luz. Eu sei bem como é, acredite nisso. E quem sabe esse também não pode ser um sinal que você pediu. E eu quero começar falando sobre algo muito importante, que pedir ajuda não é fraqueza, não é problema, mas esperar que algo mude sem você mudar seu comportamento, definitivamente não funciona. Nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem neurologicamente. Eu sou Maria Jerônima, faço pós-graduação em neurociência, estudo hipnose, sou analista comportamental, estudo comportamento humano. E uma das coisas mais claras que a ciência mostra é justamente isso, que o cérebro muda quando o comportamento muda. Não antes, não durante o pedido, depois da ação. Então a gente tem que já trazer muito claro isso, que a gente precisa mudar o nosso comportamento. A gente cresce ouvindo, né, que dinheiro é sorte, que é oportunidade, destino, que é bênção, ou não, né? Mas o que ninguém ensina é que dinheiro também é consequência de padrões mentais, de decisões repetidas, de capacidade de sustentar o desconforto. Isso é um fato que às vezes é difícil a gente entender, né? E aqui entra um ponto muito delicado. Muita gente não está sem dinheiro por falta de capacidade, está sem dinheiro porque está presa na procrastinação crônica. Não aquela óbvia, sabe? Não aquela que acontece no dia a dia ali, que às vezes você tá meio cansada, mas é uma procrastinação sofisticada, é aquela que vem disfarçada de cansaço, sabe, de medo, de confusão, de excesso de pensamento. Então você quer melhorar de vida, mas você adia estudar. Você quer melhorar suas finanças, você quer viajar, mas evita olhar nos números, né, das suas contas. Você quer fazer o negócio andar, mas trava no começo, decide voltar. Você quer passar no concurso, mas não estuda. Quer mudar de área, mas nunca se sente pronto. E aí você vai se auto-boicotando, né? Isso não é falha moral, isso é um funcionamento cerebral. O cérebro humano, como eu já disse aqui muitas vezes, ele sempre vai preferir segurança ao crescimento. Ele prefere o aperto conhecido ao risco do novo. E toda vez que você adia algo importante, o seu cérebro entende. Adiar nos protegeu. Ufa, é como se ele respirasse mesmo aliviado. Ele reforça esse caminho neural, né? Então vai ficando cada vez mais forte. É assim que a procrastinação se torna um hábito. Mas aqui vem uma parte que é muito libertadora, que eu gosto muito de falar, que o cérebro é plástico. Ele aprende e reaprende e reorganiza ao longo da vida. Só que ele não muda só com discurso, ele muda com repetição de comportamento novo. Não é motivação, é prática. Então não adianta vir só escutar aqui querendo motivação, a gente tem que colocar a mão na massa. Quando você começa a agir mesmo com desconforto, pequeno possível, consistente, você ensina algo para o seu cérebro, que agir não é perigoso e isso muda tudo. A gente precisa fazer essa mudança do caminho neural. A maioria das pessoas tenta mudar a vida esperando se sentir segura primeiro, mas a segurança vem depois da ação, não antes. É por isso que tanta gente fica parada anos esperando o momento certo. E às vezes até a vida passa literalmente e ela não consegue executar. E enquanto espera, a vida vai passando. Vai passar. A gente está vivendo o mesmo ano. Dinheiro, estudo, negócio, crescimento profissional, tudo isso vai exigir algo que quase ninguém quer encarar. Constância imperfeita. Fazer mesmo sem vontade, começar mesmo sem clareza total, avançar mesmo com medo, começar mesmo se não estiver preparada. E isso não se constrói sozinha na base de cobrança interna. Se constrói com estrutura, com consciência e justamente com acompanhamento. Então a gente precisa ter essa consciência para a gente conseguir executar. Por isso que eu sempre digo, não é sobre trabalhar mais, é sobre parar de se abandonar, parar de se deixar por último, parar de abandonar estudo, parar de abandonar os seus projetos, os seus sonhos, parar de abandonar a própria vida, enquanto você cuida da vida de todo mundo, dos problemas de todo mundo, quando você resolve tudo que está ao seu alcance para as outras pessoas e não para você. Quando a procrastinação cai, a vida começa a andar. Quando a disciplina se instala, o dinheiro começa a responder. Não por milagre, mas por coerência. É lógico, né? Isso é uma questão lógica quando a gente pensa dessa forma. E não, isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E não quer dizer que a gente não tem proteção divina, né? Tá? A gente pode pedir proteção para Deus, sim. Quando você entende o seu funcionamento mental, quando aprende a lidar com a sua própria mente sem brigar com ela, quando você cria rotinas possíveis, quando você respeita o processo de plasticidade cerebral, o jogo muda. Ele vai mudar. E é exatamente nisso que eu acredito. Trabalhar procrastinação não é definitivamente sobre produzir mais, é sobre viver melhor, ter mais clareza, mais autonomia, mais dignidade financeira, mais paz, né, e principalmente mais direcionamento. Se você sente que a sua vida poderia estar mais organizada, que seus estudos poderiam estar um pouco mais adiantados, poderiam estar em dias, que seus projetos poderiam andar e que o dinheiro não precisava ser sempre um peso, saiba de uma coisa,
Isso é treinável. E eu estou aqui justamente para isso. O seu cérebro aprende, o nosso cérebro aprende, a mente se ajusta, o nosso comportamento muda. E quando isso muda, a vida acompanha. E a gente vai vendo os outros resultados vindo. Se você quiser caminhar junto nesse processo, aprender, aplicar, errar, ajustar e continuar, fica aqui comigo. Aqui a gente não promete atalhos, não promete motivação vazia, a gente constrói uma base. Porque vida melhor não vem de sinal de céu, vem de movimento. Movimento consciente aqui na Terra mesmo. Mas, antes de qualquer coisa, eu acredito muito no poder divino, no poder de Deus, sempre faço minhas orações e peço proteção divina, sim, acredito muito na espiritualidade. Isso não vai te impedir de pedir proteção aos céus. Mas acredito que Deus, quando Ele recebe as nossas orações, Ele está lá justamente esperando os nossos movimentos. Até porque oração vem da palavra orar, né, que é o pedir, mais ação. Então é justamente a gente agir. Deus, ele só quer o momento certo, realmente, né? Então, você dar o primeiro passo que ele vai colocar o chão. A gente já ouviu tanto falar sobre isso, né? Eu sei das dificuldades, eu também passo por isso. A questão do dinheiro sempre foi uma grande dificuldade, uma grande barreira na minha criação. Então, a gente cresce com crenças limitantes, cresce realmente com algumas imperfeições financeiras. A gente aprende de formas que não são as mais prósperas, digamos assim. Mas a gente está aqui para aprender. A gente não pode ser vítima da forma que nós fomos criados. Aqui, principalmente nesse vídeo, nesse momento, você está tendo a oportunidade de falar um pouquinho, de conhecer mais um pouco e perceber que tem algo errado. E que o seu comportamento pode mudar isso. É esse processo que eu estou passando agora. Eu estou tendo paciência para que os meus processos, para que as minhas atitudes, para que os meus hábitos sejam construídos, sem a pressa que eu fiz a vida inteira. Eu sempre quis resultado muito rápido. E nunca aconteceu porque eu sempre fiz esse papel de procrastinar. Sempre de colocar depois, sempre ter medo e dar um passo atrás. Então agora eu estou tendo a paciência que eu nunca tive há muito tempo. Então espero justamente que você esteja aqui, que eu possa te ajudar de alguma maneira. Se você quiser conversar, se você precisar de alguém, de uma guia, não vou falar mentora, porque eu acho que realmente para fazer isso a gente tem que ter um patamar, e eu estou aqui num patamar de igualdade. Eu quero ajudar pessoas que, assim como eu, estão aprendendo todos os dias. Então, se você se sente bem aqui, curte, compartilha, passa para alguém que precisa ouvir isso também, que aqui a gente vai construir juntos, e quem sabe daqui uns dias a gente não consegue um trabalho mais próximo, né? Para que a gente cresça juntos e a gente tenha ótimos resultados e ótimos depoimentos depois.